Olá, eu sou a Érica, professora doutora em Linguística, e hoje falarei deste livro aqui, O Cérebro no Mundo Digital, da autora Marianne Uff. Ela é americana e a edição brasileira é de 2019, da editora Contexto. Eu adquiri este livro aqui no ano passado, no GEL, um evento bastante importante para a área de linguística aqui do estado de São Paulo. E eu já relatei aqui no canal que eu sou analista de discurso e esse livro é da área de neurolinguística, mas temos aqui um diálogo interessante ao pensar nas condições de produção dos discursos atuais. Sabemos que hoje, com a era digital, temos um excesso de informação que nem sempre é lido com qualidade. Lemos muitas vezes notícias ao mesmo tempo em que fazemos outras coisas, consultamos mídias sociais e aí podemos ter uma ilusão de estar bem informados. A autora Marianne Uff discute essa questão do ponto de vista de como essa leitura supostamente dinâmica, essa habilidade de fazer diversas coisas ao mesmo tempo, estar com várias janelas abertas no navegador, afeta os nossos mecanismos cerebrais. E isso provoca algumas inquietações na autora. Será que esse tipo de leitura fragmentada que temos realizado na sociedade atual não está afetando a nossa própria habilidade de leitura tradicional, que a autora denomina aqui de leitura profunda, um tipo de leitura que exige uma maior capacidade de concentração. Sem negar os benefícios da cultura digital, a autora propõe que a cultura letrada e a cultura digital convivam juntas, sendo que uma possa beneficiar a outra e não eliminar a outra. No entanto, cabe apresentar aqui as preocupações dessa autora em relação às mudanças na organização dos próprios circuitos cerebrais, especialmente nos jovens, porque os adultos já teriam esses circuitos desenvolvidos, mas o jovem que não se acostuma com a habilidade da leitura profunda teria um prejuízo nesse desenvolvimento, porque a leitura ela não é uma habilidade nata, como a fala, ela deve ser aprendida. Do ponto de vista da neurociência, e aqui a autora ela não está apenas transmitindo uma opinião, ela argumenta com base, inclusive em imagens de ressonância magnética que mostram essas modificações nos circuitos cerebrais. Que a qualidade da atenção nas pessoas tem mudado na medida em que se lê mais em telas e recursos digitais. E essas formas, essas novas formas de leitura afetam a cognição, os processos de como se formulam a argumentação, a reflexão, que são implicações, que têm profundas implicações para a formação dos cérebros leitores, como a autora denomina aqui. E ela percebeu esse fenômeno não somente nos jovens, mas também nos próprios adultos. E ela dá um relato no livro de que isso teria acontecido com ela mesma, de ter percebido uma dificuldade de atenção em leitura. Só que como adulta, que já tinha esses processos desenvolvidos, ela conseguiu resgatar essas habilidades a partir de certos treinamentos. Daí a preocupação da autora com os jovens que não desenvolvem essa habilidade da leitura profunda. Foram feitos alguns testes em que estudantes de universidades eles foram separados em grupos e um dos grupos leu o mesmo livro, uma obra de literatura numa versão digital, em tablet, e o outro grupo leu a versão em livro, com papel impresso, podendo ler, grifar, e aí foram feitos alguns testes e os estudantes que haviam lido o mesmo livro na versão impressa,
eles se lembravam de mais detalhes da história, o que mostra o desenvolvimento de um outro tipo de atenção, uma atenção mais aprofundada. E a grande questão que se coloca são as consequências de não formação de processos que são elaborados por meio do que a autora aqui chama de leitura profunda, como o pensamento crítico, a reflexão pessoal, a imaginação e a empatia, que seriam processos que dependem de reflexão, dependem de tempo para maturação de certas ideias, o que não acontece numa leitura fragmentada como é feito nos meios digitais. E sempre pontuando que a autora aqui não está defendendo como algo ruim a cultura digital. O que ela defende como algo ruim é o apagamento, a eliminação dessa habilidade que ela chama de leitura profunda. Outras autoras, eu até trouxe alguns livros aqui com os quais também podemos dialogar ao ler o cérebro digital, o cérebro no mundo digital, de autoras bastante conhecidas na área de literatura, sobretudo a literatura chamada infantil, como a Ana Maria Machado, autora brasileira, também a Maria Teresa Andrueto, uma autora argentina, inclusive autora de um livro chamado Por uma Literatura Sem Adjetivos. É dessa forma que ela fala da literatura infantil, né? Nós não precisaríamos pensar nos adjetivos, e sim na questão da literatura em si. Essas autoras, elas são convergentes no sentido de defender que a leitura não é algo nato, e sim que precisa ser adquirido, desenvolvido, e como convencer as pessoas a aproveitarem desse encantamento da leitura profunda, através da paixão. Se eu pudesse transmitir essa paixão de leitura para os meus alunos, eventuais pessoas que me acompanhem aqui no canal, seria o que eu diria: deixe-se apaixonar pela leitura. Não é algo que pode ser ensinado, não é algo que pode ser transmitido. É preciso pegar os livros e sentir o deleite, o prazer de entrar numa argumentação, quando se trata de uma leitura acadêmica, ou mesmo no encantamento de uma história, quando se trata de uma literatura de ficção, que tem um grande poder no sentido de desenvolver a empatia. Provocar o encantamento da leitura. Então, hoje eu falo aqui por meio de um veículo digital, de um canal da internet, mas com a mensagem no sentido de propor um resgate da leitura profunda, do encontro de você mesmo com os livros, e descubra esse encantamento da leitura e o que ele pode trazer. Vejam que frase poderosa da Marianne Wolf. Numa cultura que premia a imediatez, a facilidade e a eficiência, o longo tempo e o esforço que se exigem para desenvolver todos os aspectos do pensamento crítico fazem dele uma entidade combatida. Ou seja, na sociedade utilitarista que vivemos, pode ser que a leitura, por alguns, não seja algo valorizado, porque ela exige tempo, ela exige estudo, ela exige, sobretudo, paciência e concentração. Mas é ela que desenvolve pensamento crítico, reflexão, empatia. E pensem comigo, não precisamos disso? As autoras ainda são convergentes
no sentido de defender a literatura como lugar das incertezas, consequentemente, o lugar em que temos contato com o heterogêneo, que respeitamos o outro, porque a literatura ela é capaz de, por meio do seu lugar incômodo, desnaturalizar o que a sociedade naturalizou. O certo e o errado, ele se transforma em reflexão, em pensamento crítico e conduz à empatia. Mas não é preciso acreditar no que eu digo. Confiram na própria autora. Eu tenho certeza que será uma leitura muito produtiva. O Cérebro no Mundo Digital é a minha recomendação de hoje. Muito obrigada pela atenção.